Olá! Estamos chegando! 9 horas da noite Brasil, 5 horas da tarde aqui em Los Angeles. Estamos começando mais uma live. Bem-vindo, Ricardo. Estamos esperando aqui o pessoal chegar. Muito bem-vindos aos que estão chegando. Eu vou dar uns minutinhos aqui para nossa convidada chegar também. E para quem já está aqui com a gente, eu vou pedir que vocês cliquem os coraçõezinhos aí no cantinho da tela de vocês, para que assim o Instagram também possa avisar mais pessoas que a gente já está ao vivo. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Hoje a convidada é a Simone Palassini, psicóloga. Eu vou esperar a Simone entrar para chamar. Enquanto a Simone não chega, tem algumas pessoas aqui que estão chegando pela primeira vez. Sejam muito bem-vindas. Outras que já são aqui clientes frequentes. Que bom tê-los aqui. Mais um domingo. Como de costume, todo domingo às 9 horas da noite eu estou fazendo uma live. Simone chegando. Já te chamo, Simone. Estou realizando lives aqui no meu Instagram como uma forma de promover bem-estar e saúde emocional. Essa rede começou agora no início da pandemia, né, de eu me conectar com pessoas que já fazem parte da minha rede, para que a gente possa todo domingo trazer assuntos diversos relacionados à promoção de bem-estar e saúde mental. E a gente já tô aqui realizando essas lives há 3 meses, e tá sendo um exercício maravilhoso. Já passaram pessoas maravilhosas por aqui de diversas áreas: psicologia, educação física, nutrição, empresários. Tenho até medo de esquecer de alguém. Em toda semana a gente está falando de algum tema pertinente para que a gente possa ampliar um pouco a nossa mente, refletir sobre o momento, refletir sobre o cenário mundial, sobre nós mesmos, né? O que estamos convivendo nesse momento, o que está se passando com a gente. Tem sido um prazer para mim, um privilégio, muitos reencontros, e hoje vai ser mais um reencontro super especial. Quem tiver interesse em ver as lives que já ocorreram ao longo desses 3 meses, elas todas estão, grande parte, eu não vou dizer todas, grande parte estão salvas aqui no IGTV, no meu Instagram, e todas estão salvas no meu canal do YouTube, que é o Lúcia Petrucci de Mello. Então estão mais do que convidados para ir lá, acessar, curtir, seguir e acompanhar todas as entrevistas que já foram realizadas até hoje. E hoje eu vou ter mais um reencontro maravilhoso, que está sendo para mim uma das coisas mais legais dessas lives que eu tenho feito. Tem sido a oportunidade de eu me reconectar com pessoas que tiveram em algum momento na minha história de vida, fizeram parte. E essas conexões, esses reencontros realmente estão servindo assim pra gente, pra eu ver também o quão privilegiada eu sou de estar rodeada de pessoas tão especiais e que todas, de alguma forma, têm muito a contribuir. E que bom que eu posso compartilhar essas minhas conexões com vocês na minha rede. Esse é o principal objetivo aqui da nossa conversa. Essa semana eu vou conversar com a Simone Palassini, que é psicóloga. Ela é psicóloga clínica, especialista em psicoterapia dinâmica e psicoterapia psicanalítica. E eu vou te chamar já, Simone, porque eu quero matar saudades, além de tudo. Hoje a gente vai falar sobre empatia. Está faltando empatia? Inclusive eu vou colocar aqui vou fixar nos comentários, para quem vai entrando também não perca de vista qual é o nosso tema de hoje. Ai, Simone! Que delícia! Boa noite! Boa noite, Lúcia! Que coisa boa te encontrar aqui. Que delícia também! Muito feliz muito mesmo. Também. Fico muito feliz de tu ter aceito. Com certeza. Com certeza. Também estou muito feliz de estar podendo estar aqui com você hoje, né? De novo, conversando remotamente. É verdade. Fomos pioneiras alguns anos atrás nessa história do remoto. Como nos velhos tempos, é verdade. Como nos velhos tempos. Quando ninguém fazia isso, né, Lúcia? Era em 2008, talvez, né? Nós já conversávamos remotamente. Isso mesmo. Exatamente. Coisa bom, prazer estar aqui. Quero cumprimentar também o pessoal que está nos acompanhando, né? O teu público também, que eu sei que que você tem uma galera que te acompanha sempre,
né? E a tua iniciativa de ter esse programa, que é tão, não só pertinente, mas atual, né? Com um espaço muito bom, uma rede de conversa. É isso que a gente está precisando. Essa é a ideia. E eu te Isso agradeço, aí. estou muito feliz de tê-la na minha rede, de tu ter Também, aceito querida. o convite, muito feliz da Também. gente conversar e da gente poder, enfim, dividir essa conversa com outras pessoas. Com Muito feliz certeza. mesmo desse reencontro. Fosse muito especial aí num Muito momento da minha especial. vida. Então, foi muito especial. Foi E é muito bom gostoso. mesmo. Está sendo realmente, assim, acho que para mim um dos prazeres desses encontros dominicais está sendo a oportunidade de se reconectar, de resgatar, né, esse contato com tanta gente especial. E que coisa boa, né? Que a gente tenha essa tecnologia, né, e esse recurso para nos reaproximar. Muito Com bom. certeza. Que coisa boa, né? E é disso que nós vamos falar hoje, né? E é isso, exatamente. Um tema Exatamente super sobre isso que nós pertinente para vamos o falar momento. hoje, né? Sobre essa capacidade de conexão, né? Principalmente em tempos atuais. Exatamente. E me deixa só fazer uma coisinha aqui que eu não fiz, porque eu quero fixar aqui o nosso tema de hoje. Porque aí quem vai entrando não perde qual é o assunto. Sim. Uhum. Deixa eu conseguir fixar aqui agora. Sim. Porque eu convidei a Simone justamente para a gente falar sobre empatia, né? Não é um tema atual, por assim dizer, né? É um tema bastante antigo, uma discussão bastante antiga, mas eu acho que diante de tudo que nós estamos vivendo esse ano, em termos de pandemia também, né, do que nos afetou de saúde pública, de um afastamento que isso exigiu, né, de um isolamento social, Uhum. e eu acho que desencadeou também aí uma série de discussões sobre essas questões da nossa posição social, das nossas contribuições. Eu acho que conversa muito com a nossa capacidade de empatia, né? Com a nossa capacidade Com empática. certeza. Convido todo mundo que está nos assistindo que participem, que comentem, Uhum. que façam perguntas. Eu vou estar acompanhando aqui os comentários, a gente vai falando e se surgirem coisas eu vou trazendo também aqui para Simone para Com certeza. a gente inserir na conversa. Combinado? Combinado. Simone! Eu acho ótimo esse assunto e também a questão, né, da proposta que é a diversidade, que é a participação, né? Porque, claro, a minha abordagem, ela é sempre mais clínica, né? A Uhum. empatia, fala, não é um assunto atual, mas ele é o assunto atual, sempre, né? Ele sempre é um assunto muito atual. Então, eu acho ótimo essa participação, porque ele não é um conceito, embora ele seja um conceito clínico, né, uma ferramenta clínica e de relação interpessoal em geral, mas isso está ampliado em todas as relações que se estabelece no mundo, né? E particularmente Uhum. agora, isso que você traz é uma questão super importante, né? Essa necessidade de resgatar essa habilidade, né? Desenvolver essa habilidade da empatia, que é exatamente se colocar no lugar do outro. Né? E aí eu quero exatamente começar a gente falando um pouquinho, explicando ou ampliando o que é essa tal da Uhum. empatia, né? Porque a gente comumente traz muito essa coisa de empatia é se colocar no lugar do outro, mas como é que isso funciona Como é que isso exatamente, né? funciona? Como é que aí tu É, já trouxesse muito assim, é uma habilidade? Como é que é? é. E assim, parece que é uma coisa tão corriqueira, que é um tema tão fácil e tão leigo assim de ser usado, mas na verdade a empatia, eu gosto sempre de fazer um paralelo, assim, né, de usar uma metáfora, que para mim a empatia é uma habilidade tão complexa quanto o amor. Né? Tão complexa quanto o amor, ou seja, ela não anda sozinha. Né? Como o amor também não anda sozinho, né? Tem que ter um exército de outras habilidades, de outros sentimentos que acompanham para que isso possa, então, ser manifestado de uma maneira automática, natural, né? Eu, como boa mineira que sou, né, do interior de Minas Gerais, então, assim, eu tenho umas vivências, né, portanto, eu faço algumas analogias, né, que me lembram e me facilitam um pouco, né, de alguma maneira, compreender essas coisas que são muito subjetivas, né.
Então eu cresci indo em procissões religiosas, né? Os mineiros são muito religiosos, e aí tinha na Semana Santa e tal, as procissões. Nas procissões tinham o andor. O andor era, não sei se você sabe o que é isso. O andor é Não. tipo um carrinho, tá? Uhum. Onde a imagem do santo, Tá. enfim, da procissão, né? O santo homenageado ali, o sagrado, ele vai em cima de uma plataforma. E muitas outras pessoas vão carregando essa plataforma, né? Vão carregando no ombro. E eu penso que a Uhum. empatia, ela é igual ao amor. É o sagrado, né? É o santo que está em cima, mas ele não anda sozinho. Precisa ter muita gente carregando para que ele possa, enfim, se manifestar na sua plenitude, né? Então é mais ou menos isso que eu pensei, né? Que eu penso em termos de metáfora, né? Porque o amor também sozinho ele não resolve nada, né? Ele é super bonito, mas se o amor não tiver respeito, se não tiver companheirismo, se não tiver empatia, né? Se não tiver amizade, ele se perde, né? Ele precisa de um Uhum. exército carregando o amor. E a empatia é mais ou menos assim, né? Como é uma palavra meio usada vulgarmente, muito parecido, por exemplo, com simpatia, né? Parece que é muito simples, mas não é. É um conceito bem mais complexo, né? Que é se colocar no Uhum. lugar do outro, né? E o que significa se colocar no lugar do outro, né? É você ter a possibilidade, uma habilidade de pensar como se fosse o outro naquele momento, sem se misturar com o outro, ou seja, usando os valores, tentando encontrar assim, as crenças, os pensamentos, a partir da perspectiva do outro, né? Por exemplo, eu tenho muitos irmãos, né? Então, para mim é fácil pensar na importância que é ter irmãos na vida das pessoas, né? Se você não tem muitos irmãos, né? Para você se colocar no meu lugar, você tem que imaginar como seria ter irmãos, como eu sentiria se eu tivesse irmãos, né? Como eu me sentiria Uhum. se isso acontecesse comigo, né? Então, assim, é um exercício, é uma habilidade e demanda outras habilidades e outras qualidades, né? Outros amadurecimentos. Por isso até que se diz que esta é uma habilidade mais complexa da inteligência, né? Porque exige Olha só. um grau de maturidade enorme, né? Porque teoricamente é Uhum. mais fácil você falar, ah, tá, eu penso dessa maneira, nós duas pensamos iguais, então ok, né? Eu sei como você está se sentindo, né? Agora, não necessariamente, às vezes você pensa completamente Uhum. diferente de mim, tem valores completamente diferentes, né? E aí é se emprestar, né? É ver o outro a partir dos olhos dele, do que você se colocar no lugar do outro, ou seja, de alguma maneira abrir mão da cegueira e da surdez narcísica, né? Ou seja, sair do meu referencial para pensar como é que o outro sente. Se eu estivesse no lugar dele, como é que eu me sentiria, né? Então é um pouco mais complexo do que parece, né? É, Porque me ocorre, me ocorre a questão do tem que ser com ausência de julgamento, né? com Porque quando certeza. eu me aproximo do valor e da crença, como tu colocaste, quando eu me dispõe a ir lá e entender sobre a perspectiva daquela pessoa, com os seus valores, Ah, com as suas crenças, com o seu contexto, com a sua história, eu tenho que abrir mão dos meus julgamentos, porque o meu julgamento exato. aí é continuar usando os meus óculos. Exatamente, continuar usando os óculos. Então parece simples, mas não é uma coisa simples, né? E aí a gente pensa assim, ó, todas as pessoas têm capacidade para ter empatia? Pois Não, é. não, não tem. Não tem e pode ser desenvolvido sim, né? Mas depende também de uma série de contextos, né? Tudo depende de muitas coisas. Algumas pessoas têm mais facilidade de se colocar no lugar do outro. Automaticamente, né? Conseguem pensar, pô, aquela pessoa gostava tanto do cachorrinho dela, agora o cachorro morreu, ela deve estar sofrendo. Eu imagino como ela está sofrendo, né?
Isso é uma parte super importante da empatia. Outras pessoas, não. Outras pessoas não têm essa habilidade. Isso não é um desvio, não tem essa habilidade. Né? Em geral, não consegue ter essa capacidade, essa profundidade de pensar. Como é que a pessoa estará se sentindo, levando em conta que isto parece ser isso ou aquilo? Bom, mas nós estamos falando também de uma outra coisa, que é de emoção e sentimento, né? Que só Pois para é. complicar um pouquinho mais, né? Por quê? Porque a realidade do outro também mexe com as minhas emoções e com os meus sentimentos, né? Nobres ou não nobres, que para que eu consiga estabelecer a empatia, eu também vou ter que lidar com o que aquilo tá me despertando, né? Também. E aí começa por isso, ó. Como é que eu posso reconhecer no outro alguma coisa que eu não conheço nem em mim? É impossível, nós estamos falando de afeto, né? De sentimento, né? Então, por exemplo, se eu não reconheço, se eu não me autorizo, se eu não conheço a raiva dentro de mim, eu jamais vou conseguir reconhecer ela em você e me colocar no teu lugar, na tua pele, né? Isso é bem difícil, porque aí é aí que eu te digo, é o outro pedacinho do suporte do andor, né? É uma capacidade de reconhecer emoções, né? Reconhecer emoções. E depois nós vamos voltar nesse assunto para atualizar esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Sobre Perfeito. reconhecer emoções, né? E é bem isso, o que eu não Isso. sei que existe, o que não existe, o que eu não conheço não existe para mim, né? Eu vejo muito isso no consultório, Tem, né? tem um Tantos dito, anos. tem um dito popular que diz, né? Ninguém dá o que não tem, né? Você não consegue nem reconhecer, né? Quando você não sabe o que está procurando, você nem entende o que está encontrando. Eu sempre digo O que isso que no tá encontrando? consultório, né? Que eu falo assim, claro, as pessoas chegam sempre para terapia, para tratamento, com algum tipo de sofrimento, né? E geralmente o sofrimento ele é grande, mas ele vem assim um pouco anônimo, sabe? Ele vem como sensação. A pessoa, em geral, ela tem um mal-estar, ela tem um negócio aqui no peito, tem uma coisa ruim, né? Ela tem ansiedade, e ela tem angústia, e ela tem um sofrimento psíquico, né? E um dos trabalhos, que eu sempre digo isso para meus pacientes, né? Um dos primeiros trabalhos da psicoterapia é um trabalho de alfabetização, né? Porque os sentimentos, as emoções têm nome e sobrenome. A gente precisa saber do que nós estamos falando, né? A gente precisa saber do que se está sentindo, né? Ah, um negócio ruim assim, tá, mas o que é esse negócio ruim, né? Isso tem nome, isso tem sobrenome, né? Talvez eu esteja sentindo medo, talvez seja ódio, talvez seja inveja, que são esses sentimentos, obviamente, né? Que a gente também é fruto de uma cultura judaico-cristã, né? Onde o peso da culpa, da moral é muito grande. Então tem muitos sentimentos que são inerentes do ser humano. Todo mundo sente isso, mas não é bonito falar, né? Gera É, não, muita não. culpa se você tá com raiva do teu irmão, né? Agora, se fica com raiva do teu irmão, sim, né? Fica com raiva sim. Sim, ela não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. E quando a Não gente vai. consegue dar nome para o sentimento, né, de alguma maneira, também se consegue legitimar isso. Né? E ao legitimar isso, muitas culpas se vão. Né? Por isso que o trabalho de psicoterapia é a coisa mais linda do mundo, porque é um trabalho de resgate. Né? E é um trabalho de signo, é um trabalho de nome, né? É um trabalho de linguagem. Né? Igual eu te digo, o afeto solto, ele é igual ao amor solto. Ele tem que ter uma representação. Precisa ter um simbólico, né? Porque senão esse negócio ruim, esse mal-estar, que não se dá nome, ele vira doença psicossomática. Né? Aí ele vira Isso. gastrite, ele vira câncer, ele vira doença de pele, que é uma coisa super comum, hipertensão, um monte de coisa, né? Então tá aí voltando na empatia. Primeiro a gente precisa saber o que a gente sente, né? Para poder reconhecer que o outro também pode estar sentindo isso. Né? Tá vendo os obstáculos para a gente realmente ter um comportamento empático, né? Muitas Claro. vezes a gente não conhece bem o que é que sente, né? Algumas pessoas têm essa habilidade, rapidamente conseguem entender o que o outro sente, são pessoas que eu digo confortáveis, né? Não necessariamente são
terapeutas, né? Mas são terapêuticas. Tem pessoas que são confortáveis, são curativas, sabe? A gente se sente bem do lado, porque tem um negócio que compreende o que a gente está sentindo, né? Agora, já tem outras que nem escrevendo na testa a pessoa não consegue ler o que você está sentindo, né? Nem escrevendo na testa, assim, ó, nem desenhando a pessoa não consegue sentir, né? Não consegue ter essa empatia, né? Bom, muitos são os... Deixa eu ver. Deixa eu ver, porque aqui pessoal, inclusive eu quero aproveitar. Tem uma caixinha de perguntas que às vezes os comentários vão subindo e as perguntas podem se perder. E eu posso acabar me passando. Então tem uma caixinha de perguntas. Não tem problema. Eu interrompo. E aí tem uma caixinha de perguntas, então quem quiser escreve ali, porque aí eu não perco as perguntas de vocês. Entrou uma pergunta aqui da Thaís. Qual a opinião de vocês em relação a um outro ponto de vista, a nomear sentimentos para uma geração que aprendeu a não sentir, a excluir e negar o que sente, principalmente aos sentimentos... Ai, perdão, tirei aqui. Rotulados de negativo, perdão. Acho que é um pouco do que tu vinha falando, acho que segue na linha. Quer que eu abra de novo aqui? Não, eu entendi. Abriu para ti? Tá. Eu tava só complementando algumas coisas que eu tava pensando enquanto tu trazia isso, porque isso é um movimento que vem muito forte. Eu que tô com filhos pequenos agora, né, Simone? Nessa coisa da educação de filhos e da psicologia positiva que sustenta muito isso, que é desde pequeno a gente ensinar as crianças a nomear as emoções, né? E dizer isso que tu está sentindo é frustração, porque eu te disse não, porque eu não deixei tu fazer tal coisa, e tu tá te sentindo irritado porque eu não te deixei. Ok, tu te sentir frustrado. Tu não vai fazer como? Ok, tu pode te permitir sentir frustrado. E é isso que tu tá passando. Claro. Talvez outras gerações, né? Isso não era uma coisa tão presente. Eu acho que a gente... acho que educar para educar, parece uma coisa meio redundante assim, né? Mas educar a educação dos sentimentos, né? Acho que uma coisa é discutir a educação dos sentimentos, não sei se estou me expressando muito bem. Tá certo. Essa cultura que está vindo, acho que também vai ser importante para a gente criar pessoas mais empáticas, porque talvez esse seja o primeiro passo, né? Da empatia. É o primeiro passo da empatia. Eu concordo, acho isso mesmo. Inclusive tem um projeto muito interessante na Dinamarca, que funciona desde 2016, né? Porque a Dinamarca é um país pequeno, rico, né? Ninguém está a menos de 50 quilômetros do mar, né? Educação, saúde é gratuita, de qualidade, enfim, né? E eles têm uma meta de ser um país feliz, eles querem ser pessoas felizes, né? E pensando nisso, eles estabeleceram na grade curricular, dos 6 aos 16 anos, nas escolas, se estuda empatia. É currículo, né? E é bem interessante porque eles usam vários instrumentos lá, né? Tem um que chama... É tipo um inventário, tá? Afetivo... como é que é? Afetivo comportamental, tá? Então é assim, ó, eles têm, por exemplo, 100 lâminas com fotos de crianças em estados sugerindo emoções. Então tem criança chorando, criança rindo, criança com cara de frustrada, criança com cara de sono, né? E eles trabalham com esses cartões desde muito pequenininho para dizer como é que eu estou me sentindo, né? Como é que o outro está sentindo, né? E aí colocam os cartazes. Eles têm uma escala também que eles chamam de termômetro, né? Que fala qual que é a intensidade do sentimento. Olha, eu estou muito bravo, mas quanto que eu estou de 0 a 10? Eu estou 8 bravo, né? Então é muito legal isso, porque, claro, eles têm também um projeto de pegar pontos fortes e pontos fracos das crianças, porque eles começam a ter esta permissão, né? Para sentirem e para identificarem o que estão sentindo e identificar no outro. Então, quando fala assim, olha, deixa o coleguinha ali porque ele está triste, né? Espera o tempo dele.
ele está sabendo do que ele está falando. Porque ele também já se sentiu triste, né? E essa é a maior escola de empatia possível, né? E aí também nessa escola eles têm um projeto muito, muito legal, né? Que chama Projeto Mary, que é uma homenagem à princesa Mary da Dinamarca, que já ganhou extensão mundial esse projeto, que é anti-bullying. Né? Eles têm um trabalho muito interessante contra o bullying, né? Que realmente isso sempre aconteceu, né? E que bom que neste momento isso tá de alguma maneira mais claro, né? Esse momento que nós estamos vivendo, essas coisas estão mais à vista e, portanto, podendo ser melhor trabalhadas, né? Respondendo ali o que eu penso na pergunta, né, da Thaís, né? Olha, eu acho que tem duas vertentes, né? Eu acho que sim, que a gente vive hoje num momento em que se é mais possível falar sobre os sentimentos, né? É mais legítimo. Até algumas décadas atrás as crianças não sentiam, ou se sentiam não podiam falar, tinha assuntos de adulto, assuntos de criança, né? As crianças eram tiradas da sala, elas não participavam, elas tinham que falar na hora certa, tinha todo um rigor, uma coisa moral. E, obviamente, né, a educação era mais punitiva também, né? Agora, eu acho que com a globalização, com esse novo momento, nós também estamos caindo para um outro extremo, é que a tecnologia, a informação está na palma da mão, né? As pessoas interagem muito menos. Né? Os pais interagem muito menos com os filhos porque os pais trabalham, porque eles ficam na frente de um computador. Né? E eu, particularmente, não acredito que uma apostila, um aplicativo, sabe, vai substituir esta relação interativa, onde as pessoas vão aprender, inclusive, a se frustrar, inclusive a saber o que estão sentindo. Né? Então, assim, eu acho que tem um pouco de prejuízo nessa geração, sim. Né? Tem um pouco nessa... E, portanto, eu acredito que aí tem uma intolerância muito grande também com as diferenças. Né? Então, pensa Pois bem, se hoje a gente pode ter mais liberdade de falar, né? Se tem mais liberdade de falar dos próprios sentimentos, por que as pessoas são mais intolerantes? Não? E tem uma questão... Simone, que é das redes sociais, e que a gente está, inclusive, numa aqui, né? Sim. Como tudo na vida, né? Prós e contras, enfim. Mas existe uma questão que é o tal dos algoritmos e explicações técnicas que a gente vai ficando numa bolha, né? Isso já vem se discutindo aí nos últimos anos, que tu segue pessoas, tu cria, e isso vai criando uma bolha de verdades ali, né? Isso aí. E aí as relações elas vão se dando cada vez mais digitalmente, e esse ano isso se potencializou ainda mais, né? Então, para que desse conta desse distanciamento social, a gente passou a usar muito mais, e mais recursos foram melhorando e facilitando essa aproximação para que a gente, enfim, continuasse se conectando, mas ao mesmo tempo, até que ponto esses reforços dessas bolhas também, a gente está se isolando das diferenças. Né? Sim. E aí, qual o impacto disso no que a gente fala sobre empatia e na tolerância com as diferenças, que é onde tu estava entrando, ou que daqui a pouco as redes, a internet acaba se tornando um espaço onde as pessoas se sentem mais à vontade. Eu não sei se acham que se ainda não tem a cultura do que parece que tu está falando, tu está escrevendo, não é diferente de estar falando, que ofende menos ou que destrata menos, é no mesmo grau, uma questão de entendimento, não sei. Mas que ao mesmo tempo a gente acha que tá empático, mas sim, eu tô empático porque, de novo, eu tô vivendo dentro da minha bolha. E aí eu ser empático com alguém que pensa igual a mim, que, né, critica A ou B da mesma forma que eu, vê o mundo do mesmo jeito que eu consigo estabelecer com muito mais facilidade essa relação empática. Quando entra um diferente, com uma ideia diferente, eu sou absolutamente intolerante. Aí onde é que vai a minha empatia? Exatamente. E essa é uma claro, isso é tudo uma separação apenas assim didática, né? Mas a própria empatia ela pode ser entendida em dois níveis ou até em três, né? Em dois níveis. O primeiro é o que a gente chama assim da empatia cognitiva,
tá? Empatia cognitiva é assim, ó, o sujeito consegue compreender o ponto de vista do outro. Ele consegue compreender o modo de pensar do outro, né? Eu compreendo que você pense assim, né? Por essa e por esta razão, né? Portanto, é no campo mental, né? Você é capaz de perceber que o outro sinta ou pense daquela maneira, né? Então, essa empatia cognitiva é essa que a gente desenvolve nas bolhas, né? Então, se você é capaz de entender que a pessoa pense daquela maneira. E se não pensa como eu penso, ok. Pensa da tua maneira e fica na tua bolha. Não preciso conviver com isso. Eu compreendo, mas não preciso conviver, né? E assim, e o segundo ponto, né, que a gente, assim, ó, eu imagino como você se sente nesse momento, né? Eu posso imaginar como você se sente nesse momento, sendo uma estrangeira vivendo em Los Angeles e não podendo voltar para casa esse ano para ver teus pais. Eu consigo compreender como você deve se sentir, né? Porque, na verdade, isso não me força, né, a realmente ter uma empatia emocional, né? Isso não mobiliza o meu sentimento em relação ao teu. É uma compreensão, mas eu não sinto isso como se eu tivesse... Não sinto isso, não compartilho esse sentimento com você, né? Mesmo que eu não me misture. Eu consigo entender, mas eu não consigo sentir isso que você sente, né? É porque falta empatia, falta esse gancho, né, que você tem que ter de a sua dor é minha também. Não? Perfeito. Isso é bem... Bom, a questão da empatia, ela tem muitos aspectos que tem, assim, por exemplo, tem alguns facilitadores. Por exemplo, as semelhanças, as afinidades, eu diria assim, as simpatias, né? Isso são as simpatias, né? As simpatias é quem pensa igual, é quem tem afinidade no jeito de pensar, né? Às vezes uma pessoa, ela é muito educada, ela é muito alegre, ela é comunicativa, ela é muito simpática. Agora, isso não quer dizer nenhuma vez que ela seja empática. Pelo contrário, muitas pessoas são muito simpáticas e nada empáticas, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Muitas pessoas são mais caladas, são mais circunspectas, não são muito dadas, mas são bastante empáticas, conseguem se colocar no teu lugar, né? A empatia é super importante porque ela fala de comunicação, né? Então, se eu te conheço bastante, se a gente tem familiaridade, não precisa de muito esforço, né? O tal do um ponto é letra, né? Assim, uma levantada de sobrancelha, eu já sei o que é. Né? Eu já sei a cara, né? Já posso pensar, já tô vendo que ali ela tá se sentindo de um jeito ou de outro, né? Não gostou. Não gostou ou gostou, não, né? Gostou. A outra coisa também é que facilita muito a comunicação, né? Porque se eu compreender, se eu conseguir sentir que se eu falar dessa maneira você vai se chatear e eu quero ter uma comunicação fluida com você, é melhor que eu fale de uma outra maneira, a mesma coisa, né? Porque aí entra um outro conceito que é a assertividade, né? É falar, é o que é certo, né? O sim é sim e não é não, independente de empatia ou simpatia, né? É mais fácil a comunicação, dá muito mais certo quando eu posso imaginar como é que eu vou ser melhor recebida, né? Quando eu percebo como é que isso pode ter uma melhor resposta, né? Então, assim, a capacidade... Inclusive, quando eu consigo... Desculpa te interromper. Sim. Mas quando eu consigo modelar a minha comunicação, porque eu estou mais preocupada com a compreensão do outro do que necessariamente com o que eu vou dizer, né? Porque eu quero dizer alguma coisa que realmente faça sentido para o outro. Isso é uma comunicação empática. Com certeza. É uma comunicação muito empática, exatamente. Né? Do que eu conseguir me botar no lugar do que o outro vai entender a mensagem que eu estou falando, senão claro, não vai ter sentido para ele. E aí vamos só lembrar, né? A empatia, ela não é necessariamente uma característica moral, não tem a ver com bondade. Tá? Porque muitas vezes a empatia é usada para interesses próprios. Né? Exatamente. E aí não estou nem dizendo nem de bondade nem de maldade, como por exemplo o marketing, né? O marketing, ele trabalha muito em cima disso. Eu quero vender um produto, mas eu preciso conhecer o que o meu público deseja do produto, né? Para eu poder
desenhar, fabricar algo que vai de encontro ao desejo, ao sentimento dele, ao que ele quer, né? Inclusive, esse primeiro conceito de empatia, é interessante assim, a história do conceito, né? Isso sempre existiu porque o homem é um ser gregário, né? Sempre ele teve habilidade para desenvolver os métodos necessários para viver em grupo, né? Agora, esse conceito, historicamente, ele surgiu no começo do século nos Estados Unidos, né? Que depois da Primeira Guerra Mundial, deu aquele boom americano, né? Surgiram as indústrias de automóveis, o aço, o petróleo, né? Que então se teve aquele jeito de viver americano, né? Aí as pessoas saíram das suas casas, começaram a investir em bolsa de valores, etc. e tal, e em 1929 teve a Grande Depressão, né? Com a queda da bolsa. Aí foi a Grande Depressão americana, né? Muitas pessoas se suicidaram, muitos empresários ficaram falidos, né? Então eles tiveram que pensar assim, bom, o povo está deprimido, o povo não está acreditando mais, né? Não tem quem trabalhe mais, as pessoas não têm mais vontade de trabalhar, não tá tendo produtividade. Então nós vamos ter que entender o que essas pessoas têm, né? O que elas estão sentindo, né? Para começar a oferecer algo bom para que elas também voltem a acreditar no mercado, né? E voltem a trabalhar, né? E aí começaram a surgir os primeiros conceitos, né? De que mais tarde, junto com a neurociência, foi chamado de empatia, de inteligência emocional, etc. Que é, o que o outro está sentindo, né? Vamos dar um incentivo para que ele se sinta melhor e aí a motivação melhore e aí o dinheiro apareça tudo de novo. Aí que nasceu a questão da empatia, né? Inclusive o Ford, né? O Henry Ford, ele se gabava muito, né, de dizer que o grande sucesso dele foi essa sacada empática, né? Que quando ele estava fazendo uma linha de produção para mulheres que dirigiam, ele arrumou um simulador em que colocava uma barriga artificial nos mecânicos, nos engenheiros que fabricavam os carros, né? O simulador fazia as pernas pesarem, ter desconforto no quadril, né? Para eles desenvolverem como é que ergonomicamente seria um carro bom para mulher grávida dirigir. Né? E que de verdade é uma grande sacada mesmo, né? Não deixa de ser, né? Então, se essa questão da empatia, ela não necessariamente ela tem que estar incluída a questão curativa, a questão da atitude empática, da compaixão, né? Então, assim, é toda habilidade que é usado para compreender melhor e que te deixa capaz de colocar no lugar do outro para daí ter um melhor rendimento. A tua área, né, Lúcia, que você sabe tão bem, desenvolveu isso, a questão, por exemplo, de lideranças, né, de desenvolver líderes, talentos. Um líder que não tem empatia é um ditador. É um líder autoritário, tende a ser um líder autoritário. Tende a ser um ditador, né? Então ele precisa conhecer o anseio, o sentimento da sua equipe, representar essa equipe e trazer algo de tal maneira que a comunicação flua e que o objetivo seja, então, atingido, né? Agora, na clínica, né, dentro do consultório, aí é uma outra coisa, né? Porque daí também o que a gente tem mais do que a preocupação empática é a conduta empática, né, da compaixão. É assim, eu compreendo, né, o que você está sentindo, eu consigo sentir como você está sentindo e eu quero te ajudar a resolver essa questão para, então, melhorar o teu sentimento geral, né? Não é tão simples isso, né? Por isso que a gente passa por um longo e extensivo treinamento, né? Exato. E já que tu trouxesse a questão do trabalho do exercício do psicólogo, existem muitas profissões que trabalham muito com a dor do outro, né? O psicólogo clínico é um exemplo, mas e a gente está vivendo agora, vamos trazer para o contexto atual, que nós temos profissionais de saúde que não necessariamente são profissionais de saúde, mas que atuam dentro de centros de saúde,
que estão vivendo há meses já, não é há 2, 3 dias, estão vivendo subsequentes dias há meses, um cenário Exatamente. de sofrimento e dor, né? Imensa, imensa. Empatia em excesso adoece, Simone? Sim, adoece. Porque a gente preza tanto por esse lado É, romântico, né? E que pois tu é, tá justamente trazendo que que não é não bem assim. necessariamente é só, mas que a Não. gente romantiza muito o termo Uhum, empatia, mas que a empatia, assim uhum, como ela pode ser usada não positivamente, vamos dizer, não sei se a gente, ou não uhum. romantizadamente, Sim, ela também pode adoecer. uhum. Excesso de empatia pode adoecer. É, pode adoecer. Porque isso a gente fala da empatia positiva e da negativa, né? Porque a Uhum, positiva é quando você consegue ter aquele aquela primeira prerrogativa, né? Conhecer a si mesmo a ponto de se colocar no lugar do outro e não se misturar, né? uhum, E não se contaminar, não se misturar, não assumir a personalidade do outro, a dor do outro, né? uhum. Que essa é Reconhecer realmente não é trazer para ti, né? não é trazer, não é trazer, né? E é por isso, por exemplo, na clínica a gente é super treinado para isso. A gente atende 8 pacientes por dia, né? E aí, às vezes, os pacientes falam isso, mas você não esquece, como é que você lembra disso, desse detalhe e tal? Sim, porque tem uma técnica que vai se desenvolvendo a partir de uma habilidade que eu diria pessoal, né? De que é como se fosse um sistema de gavetinhas, né? A atenção é flutuante, você abre a gavetinha Lúcia, ali está o arquivo Lúcia, fechou o Lúcia, abriu o outro, né? Uhum. Então você não se mistura um com o outro, né? Isso é uma técnica. Agora, acontecem também com os profissionais de saúde, com os psicólogos, né? Aquilo que a gente chama assim de superativação empática, né? E se acredita que até essa capacidade empática, mesmo a desenvolvida, né? É, ela tem um quantum possível, Hum. né? A gente tem uma capacidade empática a ser trabalhada e que não pode passar desse quantum, que é o que nós estamos vendo agora, né? Os profissionais da saúde, né, estão trabalhando 48 horas, com 12 de folga e mais 48 horas, né? Exato. É um horror isso. Então, as pessoas estão adoecendo afetivamente, estão adoecendo mentalmente, né? Isso Uhum. acontece muito. Então, assim, tem uma coisa mais leve que eu acho que é em termos de personalidade, né? Aí tem muitas características do que seria, assim, a empatia no aspecto mais doentio, né? E aí Uhum. entra um pouco também nas bolhas, né? Porque quando a pessoa está muito identificada com o outro e perde a si próprio, ao empobrecimento da personalidade, né? Muitas vezes ela Total. está tão identificada, tão empática, por exemplo, com uma corporação, que ela é capaz de fazer coisas absurdas que ela não faria se ela não tivesse de farda, Uhum. né? E se desculpar por isso, achar não, eu tenho que fazer porque é isso que tem que ser feito, né? Um outro exemplo bem simples assim são as estafas, por exemplo, né? Síndrome de Burnout, mães com bebês pequenos, mães com os bebês pequenos também. Muitas estão Está empática. esgotadas. Bota É. empatia nisso, porque assim, ó, é viver para o outro, né? Pelo menos 3, 4, 5 meses, Uhum. ininterruptamente, 24 horas. Quando tem sorte do bebê ser mais tranquilo, ok. Agora, se o bebê não é tranquilo, né? Mas igual, né? É É possível intenso. adoecer, né? Por exemplo, as aeromoças, né? As comissárias de bordo, que são treinadas para atender o cliente, elas vivem num esquema quase, assim, a maioria, diria assim que é quase escravagista, sabe? Elas Uhum. também têm um percentual muito alto de estafa, né? É. Outra coisa interessante, né, quando que se defende essa ideia de que a gente tem um quantum, tem uma capacidade de lidar com a empatia, por mais que seja treinado, né? Muitas vezes a pessoa que trabalha no serviço de saúde, numa escolinha, né, creche, né, todas essas demandas que exigem muita empatia, né? Muitas vezes ela consegue fazer o trabalho dela, ok, mas ela chega em casa, é tolerância zero, tem É. zero empatia com a família,
né? Porque gastou tudo no trabalho. Uhum. É, isso é super comum, né? Isso a gente vê muito. E nesse momento que a gente não está podendo sair muito de casa, né? Que tu não tem Uhum. muito. A gente está com recursos limitados para fazer esse respiro, né? Ah, é. Deixa tudo também essa panela de pressão mais intensa, né? Especialmente aí quem tem famílias, trazendo a É, minha própria experiência, né? Eu tô com duas crianças pequenas em pois é. casa. Essa a capacidade, esse quanto que tu tá trazendo muito é muito pertinente, assim, porque a capacidade de tu doar a tua empatia, ela realmente ela tem um limite. Tem um E às limite. vezes o tempo do refresco é justamente o tempo para que tu te reconecte com as tuas necessidades, né? Para que tu recarregue essa bateria, Uhum. para que tu possa voltar a olhar para a necessidade do outro, né? Porque é super desgastante de energia, de atenção, de envolvimento, Muito tu grande. ficar 24/7 É, atendendo a necessidade do outro, né? exatamente. Também tem as tuas É. necessidades que precisam ser de alguma forma supridas e atendidas Uhum. para que a tua qualidade empática, né, fique num nível saudável, É, né? e às vezes nem atendidas, só distraídas, né? Também, Às vezes é só o fato de você ter que se trocar, se arrumar, sair de casa, caminhar até ali, sabe? Já recarrega a bateria do que está todo o tempo. Essa é uma questão interessante do home office, né? Porque assim, ó, se perde um pouco o limite da privacidade, né? Ainda mais com quem tem criança em casa, enfim, né? Tem familiares em casa. claro. É um desafio muito grande, né? Agora, as mães em especial, né? Eu acho que tem um papel super importante, né, na formação do indivíduo e, portanto, da sociedade, né, da qualidade das pessoas, né? Porque a mãe é a maior fonte da empatia, ela é a primeira, né? Quando eu digo mãe, eu digo a figura cuidadora. Pode ser o pai, pode ser a avó, né? É a pessoa que primeiro cuida, né? E é claro que tem toda uma questão hormonal que ajuda isso, mas se você pensar, é a mãe que diz para o bebê quem ele é, né? Em algum momento, ela e o bebê são um só, né? E o bebê não sabe diferenciar, né? Então ela é Não sabe. porta-voz, é ela quem diz, olha, isso é você, isso sou eu. É ela quem atende essa demanda, né? E aí, voltando à questão da Thaís, o que eu acho? Eu acho que muitas vezes essa nossa sociedade, nesse momento, né, eu diria assim, nos últimos 20 anos, quando tem a questão da segurança, por exemplo, as crianças não brincam mais na rua, né, por questão de segurança. A gente não pode deixar no parque sozinho, né? Então elas vão interagir na escola. O primeiro momento da disputa, de interagir, o que é meu, o que é do outro, que é sentir, ver o que eu estou sentindo, como é que eu vou ganhar isso, como é que eu vou reagir, está sendo na escola o único contato social, né? E acontece que nós temos jovens, adultos, e a adolescência hoje está chegando até os 40 anos, por quê? Porque as pessoas não podem mais se frustrar, Uhum. não, não podem mais se frustrar. Repetem todo o tempo aquela fantasia daquele movimento simbiótico que tinha com a mãe, sabe? Alguém vai me atender, alguém vai saber se o meu choro é frio, se é fome, né? Alguém vai resolver o meu problema e não sou eu, Uhum. né? E esse é um problema. Você pode ver até essa questão dos aplicativos, dos relacionamentos, né? Os relacionamentos são virtuais, né? Eu sempre digo assim, não, eu acho muito legal, porque poupa muito trabalho, né? Não precisa sair na rua. É como se fosse um supermercado de gente, não é? Você vai lá na prateleira X, fala, eu quero de 30 a 40 anos, assim, Assim. assado. Eu quero assim, você vai na prateleira certa, né? E aí já tem ali. Bom, a partir dali vai ter que ter um contato real, né? E aí quando acontece o contato real é que liga ou desliga ou não liga a questão do sentimento do teu e do outro, né? E relações virtuais realmente deixam muito a desejar isso, Ah, sim. né? Deixa muito, muito a desejar. Outra coisa de mãe também que é importante, né? A gente sempre escuta a mãe falando, não, você não é todo mundo, né? E a gente diz, mas todo mundo vai.
Não, mas você não é todo mundo. Essa é a maior e mais bendita lição que uma mãe pode dar para um filho. Realmente. Eu não sou todo mundo, né? Então eu não posso olhar o mundo a partir da minha visão, né? Eu sou eu, o outro é outro, né? Então, assim, eu diria assim, o tamanho único não serve para todo mundo. Para todo mundo. Não é verdade? É, É? não adianta. Não adianta. Então isso é muito importante, né, para essas habilidades precursoras da, da empatia, né? De se colocar no lugar do outro e ver o que o outro está sentindo. Muito bom, Simone. Olha, a gente acho que desmistificou muita coisa da empatia e de primeiro enxergar ela não somente como um sentimento, acho que resgatando um pouco do que tu colocasse lá no início, né? Que ela não vem, ela é uma habilidade que ela não se Vem sustenta sozinha, né? Que tu precisa ter suportes importantes, e a gente conversou sobre esses suportes aqui, que vão sustentar a tua capacidade, a tua habilidade empática, que é possível tu desenvolver, que a gente a empatia ela não é só sinônimo de compaixão ou de uma relação Bondade. De bondade, exatamente, Exato. né? A gente conversou sobre as questões da nossa das bolhas, e isso está sendo muito reforçado por essa questão das nossas interações virtuais hoje em dia. E eu achei muito interessante isso de tu trazer a empatia cognitiva e a empatia emocional, né? Porque, sim, eu acho que me ocorreu exatamente aquela. Eu fiquei visualizando a cena, aquela, né? Ok, eu entendi teu ponto de vista. E aí tu desliga, sai da rede, e aquilo não afetou em nada a tua vida, né? Isso fica totalmente no nível do lógico, do racional, que é do cognitivo, né? Tu conseguir ter uma relação empática é tu conseguir realmente olhar o sentimento, o que a pessoa está passando, entender de uma forma muito mais real, concreta, né, presencial, acompanhar, e aí tu liga o sentimento. A máquina, infelizmente, ela dificulta muito. Dificulta. Isso, né? Ela protege. E eu acabo também, porque assim, quando eu entro em contato com o sentimento do outro, talvez aquilo me incomode também. E aí a gente falou também da necessidade de eu entrar em contato com as minhas emoções. E aí eu desligo, eu saio da rede, eu excluo aquela pessoa, eu bloqueio, né? Eu elimino ela da minha presença, ok, fica ela lá com as ideias dela e eu entendo, eu fico aqui com a minha verdade. E aí tu não cria uma relação empática e tu não consegue fazer o exercício de enxergar realmente ou de te permitir enxergar um ponto de vista diferente, um mundo diferente, uma visão de mundo diferente, uma história de vida diferente da tua que levou aquela pessoa a ter outras verdades, outras crenças, né, outras formas inclusive de reagir ao mundo, enfim. Né, a gente fica vivendo na nossa verdade, na nossa bolha. A empatia nos adoece, né? Excesso de empatia, temos um limite, uma capacidade. Quero ver se alguém, que temos aqui uns minutinhos, se por acaso alguém tem alguma pergunta ou gostaria de trazer. Eu vi lá no início que trouxeram, acho que foi o Ricardo até que trouxe uma pergunta, se falta de empatia, completa falta de empatia é sinal de alguma sociopatia. É assim. Os sociopatas, né, vamos dizer assim, as personalidades mais narcísicas, e quando eu digo sociopata ou psicopata, eu não estou falando do serial killer, porque esse é muito fácil de identificar, né? Esse mata e não sente culpa e é um assassino, né? O grande problema são os narcisistas da vida cotidiana, né? Da vida diária, que estão dentro do espectro narcisista, né? São as pessoas que têm empatia cognitiva, porque eles são muito inteligentes, porém eles não têm nenhuma possibilidade constitucional, né, de ter empatia afetiva, né? Não existe empatia afetiva, não se coloca no lugar do outro, né? Mas ele consegue pensar, compreender a maneira como você pensa, até para poder te manipular. Né? E realmente, essa é a turminha que não tem empatia. Não tem e não vai ter. Tem interesses. Né? Interesses, sim. Mas empatia não tem. Exatamente. A questão é essa dos interesses. Né? E aí eu posso usar de uma empatia não positiva, né? Mas muito mais para manipular a ideia do outro.
sempre... Identificar as fragilidades e as vulnerabilidades do outro, né, para me beneficiar. E tem uma coisa das... que deixa as pessoas um pouco mais vulneráveis, né? E aí não tem como a gente fugir desse momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia, né? Que é uma coisa assustadora. E a humanidade sempre, de alguma maneira, teve que lidar com pandemias, com guerras, com catástrofes, né? Mas isso aconteceu muito rápido, né? Você pensar que, né, em 3 meses o mundo já estava em estado de calamidade pública, né? Hoje no Brasil, né? E hoje no Brasil, por exemplo, o número de mortos confirmados, tá? Testados e confirmados, é da mesma proporção de Hiroshima. Não. E, no entanto, aí tem a questão, sim, mas as pessoas agora não estão mais sofrendo com isso, a não ser quando começa a morrer gente perto da gente, né? Então, quando caiu lá o avião da Chapecoense, quando caiu o Boeing aqui da TAM, foi aquela comoção geral, quando os primeiros 1.000 mortos, todo mundo ficou apavorado, e agora morre 1.500 por dia. E as pessoas estão... Existem pessoas que estão em bolhas, tá? Sem máscara, sem cuidado, dizendo, não dá nada, isso aqui é uma certa negação, né? Aí você pergunta, cadê a empatia? Não. Bom, a questão é a seguinte, a empatia não é de ferro, né? Então, diante desse maior, vamos dizer assim, o que ficou muito claro agora? Aquilo que a gente tem sempre que negar para continuar vivendo, né? Que é o medo da morte. Né? O medo da morte muda a conversa, muda o papo, né? Muda porque aí é uma defesa que você tem que ter e não é um medo teórico, tá lá na Itália, né? Ou então tá lá na França. Não, o medo da morte é o seguinte, tá aqui, tá do nosso lado, é o vizinho, né? E pode ser eu, pode ser a minha mãe, né? Então, assim, eu acho que as pessoas estão se sentindo tão ameaçadas, né? Que não sobra nada para ter empatia. Sabe? Acho que isso também, né? A capacidade da tolerância é para si só. Agora, é óbvio, né, que também tem que dizer que existem muitas pessoas que são muito boas, né, que são muito empáticas, que fazem trabalhos sociais maravilhosos, que fazem trabalhos filantrópicos maravilhosos, que estão sempre preocupados com as pessoas que são mais carentes, que mobilizam. Essas pessoas sempre existiram, né? E aí continuam existindo diante dessa hecatombe, né? Porque é uma dimensão de guerra, né? Sempre existirão aqueles psiquicamente capazes, né? De ir além do que... E extrapolar em momentos assim tão delicados, tão difíceis e de realmente serem capazes. E sempre é possível a gente também aproveitar esses momentos, então, e aprender, né? E se questionar, eu acho que o principal objetivo também dessa nossa conversa hoje, que trouxe o título da conversa está faltando empatia, é que a gente se questione. Claro. E eu acho que o que permitiu, e eu te agradeço, Simone, nesse sentido, prazer. acho que a tua explicação, as tuas contribuições permitiram que a gente expandisse o nosso entendimento sobre empatia, saísse do óbvio e do lógico, né? Assim, do popular sobre empatia. E eu acho que quando a gente começa a se questionar realmente agora, depois dessa conversa, de assistiram a live até aqui, se está faltando empatia, a gente também tem que se questionar a qualidade dessa empatia que a gente está deixando vir, né? O que a gente está usando, o que a gente está praticando, né? Porque se não está faltando, e se existe, qual é a qualidade dessa empatia? Então eu agradeço muito a tua contribuição, que bom. Compartilhar o teu conhecimento, as coisas que tu, enfim, nos ajudou certamente a todos nós, que a gente pudesse aí terminar o domingo, começar a semana refletindo sobre um tema que eu acho que é muito pertinente para nós, individual, socialmente, eu acho que é muito necessário. O prazer é muito meu, né? Eu que agradeço esse espaço, né? Agradeço o poder estar de novo conversando com você e com as pessoas também que estão aqui na live, né? E eu deixo um recadinho, né? Assim, menos ambicioso, né?
Quem sabe a gente começa a praticar a empatia consigo mesmo. Uhum. Né? 15 segundinhos para encerrar nossa live. Isso aí. A empatia consigo mesmo. Ficamos com esse cuidado. Okay. Beijo, obrigada. Simone. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Beijos, boa semana. Pessoal.